amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Homem de Melo, sou CEO e fundador da plataforma tudoensino.com.br. E eu venho trazer para vocês aqui uma dor das pessoas, tentar solucionar, comentar, conversar sobre uma dor de algumas pessoas que vêm falar comigo. Principalmente depois que a gente publicou um curso de 10 passos para empreender com sucesso. Então a gente colocou no ar esse curso, 10 passos para empreender com sucesso, e muita gente me pergunta, Marcelão, e se eu não gosto de empreender? Eu sou obrigado a empreender? Eu só vou ter sucesso empreendendo? Qual é que é essa história aí do empreendedorismo? Porque, de repente, eu quero fazer concurso, de repente eu já estou muito bem empregado onde eu estou, de repente eu não estou afim de buscar essa história de empreender, não quero empreender. Porque empreender demanda muito esforço, empreender não é para qualquer um, empreender é uma qualidade para poucos, principalmente para aqueles que gostam de correr riscos, porque você corre risco de todos os lados quando você vai empreender, quando você pensa em criar um negócio, em sair da tua zona de conforto e passar para ser um provedor, você começa a correr riscos de todos os lados. E ainda tem aqueles que dizem que o Brasil é um país que não serve para a gente empreender por conta da carga tributária, que é muito alta, por carga dos impostos. Então tem uma série de justificativas que as pessoas têm comentado comigo por conta dessa questão aí de empreendedorismo. E tem um outro aspecto. A gente desde 2014, se eu não estou enganado, que a gente lida com empreendedores, que a gente escuta empreendedores, que a gente recebe startups para fazer aconselhamento, e para ajudar essas startups a subirem de um patamar para outro, e a gente descobriu que 98% dessas startups que começam a empreender aí, depois de 2, 3 ou 4 anos, de fato desaparece do mercado. Exatamente. 2% só das startups que chegam até o mercado vão sobreviver depois de 2, 3 ou 4 anos. Então talvez não, com toda certeza, correr risco não seja para todo mundo. Então aquela dor que a gente escuta do empreendedor, que ele, estou empreendendo porque eu encontrei uma oportunidade, estou resolvendo uma dor muito grande do mercado de trabalho, estou resolvendo uma dor muito grande das pessoas, então isso é o que me motiva a empreender, porque eu vou apresentar para o mercado uma solução inovadora, uma solução criativa e inovadora que ninguém fez. Legal, só que será que você está preparado para segurar a carga de compromissos, a carga de responsabilidade que vem para junto disso? Você tem aí uma energia financeira para se aguentar no mercado durante um tempo? Você tem uma energia mental, uma energia psicológica? Você tem apoio da tua família para empreender? Tem? Tem certeza que tem? Então beleza. Mas e se você não tem? E está empregado? Teve a felicidade de, nessa época que nós estamos passando aqui, não ter perdido o seu posto de trabalho, mas você gostaria, você ainda assim é uma pessoa inovadora, você é uma pessoa que tem boas ideias, e você é um talento nesse sentido que está largado, que está perdido? Não é. Tem uma modalidade de empreendedorismo, que é o intraempreendedorismo, que é o motivo que me traz aqui com vocês, que é a forma de você empreender dentro de onde você está trabalhando. Dentro do negócio de outras pessoas. Então você fez um concurso, passou numa instituição pública, passou por um processo de seleção, recrutamento e foi empregado, está empregado. Como é que você pode aplicar essas tuas capacidades? Como é que você pode aplicar as tuas competências como empreendedor dentro do local de trabalho? Isso é que a gente veio falar aqui hoje. Você já está empregado, já tem lá uma qualificação, já tem lá um posto de trabalho e você quer aproveitar, você é um inquieto, você é uma pessoa inovadora, você é uma pessoa inquieta, proativa, reativa, que tem boas ideias, que está atento às novidades do mercado e quer levar isso para dentro da tua empresa. É válido? Bom, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Não é? É uma dor que
talvez seja válida. Por que talvez? O intraempreendedor é um empreendedor que não gosta de correr riscos, dos riscos de empreender. Mas ele tem outros riscos, ele vai correr outros riscos, né? Ele não pode pensar que porque ele não está empreendendo, não estou empreendendo no mercado, eu não estou lançando uma startup, eu não estou abrindo um negócio novo e que você não tem riscos. E qual é o principal risco de intraempreender? Eu vou te dizer qual é o principal risco de intraempreender. De não ser um momento adequado para você lançar uma ideia nova. Não ser um momento adequado para você startar ou revisar um processo novo. Não ser o momento adequado financeiramente, ou o CEO da empresa, o presidente da empresa, não está preparado para inovações. A empresa gosta de ficar parada ali onde ela está. Então esse é o primeiro risco de intraempreender, de você ser uma pessoa extremamente motivada, inquieta, atento nas coisas que estão no mercado, e a tua gestão direta ou a tua gestão superior, o CEO da empresa, não estar afim de mudanças. Porque mudar dói, mudar incomoda, mudar é uma dor. E se a tua dor não for a dor do gestor, não for a dor lá de cima, se essa vontade de mudar as coisas, de inovar, de fazer diferente, melhor e mais bem feito, não vier de cima, acende uma luz amarela. Atenção, porque um novo risco se aproxima. E muitas vezes você nem percebe que esse risco está presente. Você está lá fazendo as suas coisas melhor, de uma forma mais eficiente, gerando dividendos para a empresa, mas talvez algumas pessoas acabam sendo vistas como extremamente arrogantes, extremamente prepotentes, por estarem gerando recursos para a empresa. Acredite, pasmem, isso acontece. Tem empresa que não nasceu para inovar. O cara não quer mais cliente, o cara não quer mais benefício. A empresa não pode atender novas demandas. E você acha que a empresa pode, você quer criar, você quer recriar, você quer fazer melhor, você quer fazer mais bem feito, só que está no momento errado. E aí, o que você faz? Bom, pessoal, recolhe as tuas garras e preste atenção na empresa que tu tá, né? Preste atenção no momento da tua empresa, se você tem os recursos necessários para intraempreender, se é hora de você intraempreender. O que cabe a você, eventualmente, se você percebe que não está no momento certo, levanta a lebre e apresenta para os gestores. Olha, eu estou encontrando aqui uma possibilidade de rentabilizar melhor, de fazer melhor e mais bem feito com menos tempo, com o mesmo recurso, a empresa vai ganhar. O que vocês acham disso? Não. Continua fazendo como está. Você já recebeu o recado. Retira o teu time de campo, volta para a tua área, mas você lançou uma sementinha. Né? Lançou uma sementinha. Aquela pessoa que é o gestor, que é o dono da empresa, que é o CEO, vai para casa e vai pensar naquilo. Cara, será que tem mesmo uma forma de fazer melhor, diferente? Será que eu posso, na minha empresa, gerar uma outra oportunidade? Pode sim. E por que você pode? Porque é uma incumbência da tua empresa. Não é? Você consegue fazer com que isso aconteça. Você consegue gerar dividendos para a tua empresa porque, principalmente, você é uma pessoa proativa. Então, eu vou falar para vocês aqui agora das principais qualidades de um intraempreendedor. É uma pessoa proativa. Né? Você está lá, mesmo sendo empregado dos outros, você não se contenta de fazer aquela coisa mal feita ou daquela coisa de uma forma arcaica ou de uma forma que não esteja atendendo muito bem aquele processo ou aquele projeto, e você quer fazer diferente. Então você é uma pessoa proativa e a empresa tem que ter proatividade igual a você. Você é uma pessoa que tem iniciativa, que sai na frente dos outros. Você já é uma pessoa diferenciada por conta disso. Será que você cabe na empresa? A empresa está precisando de uma pessoa com iniciativa, com proatividade? Questione-se a respeito disso. Você é uma pessoa motivada, você está ganhando bem, você faz o que você gosta, você está feliz porque você está num emprego que te reconhece, você tem toda essa motivação e, eventualmente, você pode acabar perdendo essa motivação porque alguém lá em cima acha que você está motivado demais. Então, às vezes, segure a onda para que você não perca o embalo da coisa. Inovador. Normalmente uma pessoa que é motivada, normalmente uma pessoa que é proativa, que tem iniciativa, que tem motivação, percebe as inovações no mercado, está atento da concorrência. Olha o que minha concorrência está fazendo, está lançando um produto novo,
está fazendo um facelift, está renovando aquele produto, está renovando aquela linha de produção. Vamos renovar também, vamos fazer também. Mas se a cultura da empresa não é uma cultura inovadora, é uma cultura de espera os outros fazerem um movimento e depois você faz, não adianta você se mudar. Eventualmente você pode ser até que tem que mudar para essa outra empresa aí, né? Mande o currículo para essa outra empresa que é inovadora, mande o currículo para essa outra empresa que tem as características que talvez seja uma empresa melhor para você, né? Então isso também faz parte do pensamento crítico. Critique não só o processo, não só o projeto que você está querendo melhorar, mas também faça uma autocrítica sobre a empresa que você está. Será que eu estou na empresa certa? Será que eu estou conseguindo alinhar os meus pensamentos com a pessoa, com a empresa certa? Não, não estou. Eu sou um inovador, eu sou proativo, eu quero sair à frente e não consigo, porque a minha empresa é uma empresa travada, a minha empresa é uma empresa engessada. E sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai ficar frustrado trabalhando nessa empresa. Vai começar a te cansar, vai te começar a doer, vai começar a pesar o trabalho que você está fazendo, a tua alegria, a tua motivação vão começar a escapar pelo meio dos teus dedos e você vai ficar uma pessoa infeliz no trabalho. Então, quando você perceber isso, acho que é hora de você sair fora dessa empresa que você está. A tua dor só vai aumentar e muito provavelmente a empresa não vai mudar porque não veio top-down, não veio essa vontade de empreender de cima para baixo. Veio de outro lugar qualquer. Então a tua dor vai aumentar. Então talvez seja a hora de você procurar uma ascensão de carreira em uma outra empresa. Então, pessoal, essas são as perspectivas de uma pessoa intraempreendedora, né? E que se ela não encontrar uma empresa alinhada, ela vai ficar frustrada e vai ter que sair desse trabalho. Uma das maiores vantagens de você ser uma pessoa empreendedora dentro, né? Empreendedora dentro de uma empresa é que você empreende com recursos da empresa. Não é? Se você convenceu lá em cima que é hora da empresa startar um novo processo, uma nova melhoria, através desse teu pensamento crítico, e a empresa entendeu isso, você vai empreender com recursos da empresa. Você vai melhorar com os recursos da empresa. Ao passo de que se você estivesse empreendendo, vão lá, dá uma olhadinha no curso 10 Passos para Empreender com Sucesso. Dê uma olhadinha lá nesse curso que vocês vão ver como é que é a história do empreendedorismo. Eu acho que ele está gratuito esse mês de julho, se não me falha a memória. Está gratuito. Denis está me falando aqui que ele está gratuito, 10 Passos para Empreender com Sucesso, pode te ajudar a empreender. Mas se você não cabe lá naquele perfil, vem para o perfil de cá. Vem para o perfil de intraempreendedor, que é uma pessoa que tem iniciativa, que tem motivação, sabe inovar, que tem pensamento crítico e proatividade. Não é que você vai ser um talento largado, mas vamos encontrar uma empresa onde você possa utilizar os recursos daquela empresa, daquela linha, daquele setor para melhorar. Ao passo que empreender é você dispor de recursos. Você vai ter que embarcar recursos naquele empreendimento, você vai ter que pôr a tua energia num negócio novo e talvez, e muitas pessoas não foram feitas para isso. Preferem a segurança de um concurso público, preferem a segurança de uma empresa onde o cara já está lá 10, 12, 15 anos, não quer inovar, também não tem nada de errado nisso. Se a empresa que você está não quer inovar e você também não tem essas habilidades de inovação, fique quieto, continue, preserve o seu lugar de trabalho. Mais uma coisa eu vou te dizer. Uma coisa eu sou obrigado a te dizer. Se você não cabe naquela empresa, se aquela empresa não é intraempreendedora e você não fique, porque a frustração vai pesar. Teu reconhecimento não vai vir. Você vai ficar frustrado, você vai ficar doente no teu local de trabalho. Você quer ficar doente no teu local de trabalho? Certamente que não. Então, intraempreender ou empreender é uma dor que as pessoas têm e é uma escolha. Você tem que escolher. Eu quero o risco, eu me sinto bem com o risco, eu sou motivado pelo risco, eu gosto do risco. É o meu caso, o caso do Marcelo especificamente, eu sou movido pelo risco. Não gosto do risco. Eu prefiro a estabilidade de um concurso público, eu prefiro a possibilidade de estar sentado numa cadeira 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu quero ficar numa empresa que já é consolidada ou na empresa da minha família, empreendendo dentro da empresa, ou seja, sendo um intraempreendedor. Então isso é a maior das dúvidas que as pessoas têm. Nos meus processos de coaching, ou de business coaching, ou de startup coaching, isso é uma coisa que aparece em 70%, 80% dos casos. As pessoas não tinham a veia empreendedora, não eram talhadas para correr risco, não eram talhadas para
sofrer, porque empreender não tem glamour nenhum. Empreender é acordar mais cedo do que todo mundo, é fazer mais, é trabalhar final de semana, é estar longe da tua família, é estar longe da pessoa que você ama. Então, se você não é talhado para isso, você tem que estar fora. Não vai empreender, não. Vai intraempreender. Vai aproveitar esse teu potencial criativo, inovador, inquieto, esse teu pensamento crítico e analítico dentro do negócio que você está inserido, dentro do negócio que você está colocado. Então, essa é a grande mágica e a grande diferença de empreender ou intraempreender. Que é isso que a gente veio falar aqui. A gente veio falar sobre essa dor, sobre essa escolha de empreender ou intraempreender. Fui claro? Espero que sim. A gente pode voltar a falar sobre isso em outra oportunidade. Talvez eu crie uma outra lição, uma segunda lição sobre empreendedorismo. Ficou bastante coisa aqui para mim falar na minha colinha com vocês. Mas acho que o objetivo de hoje foi atingido, tá bom? Grande abraço para vocês. Até breve. Tudo ensino, educação para os novos tempos. Para você, empreendedor ou intraempreendedor. Grande abraço. Até breve.